Fala pessoal, tô de equipamento novo, vamos ver se o áudio melhora. O áudio dos vídeos anteriores ficou bem ruim. Falar sobre Cosmo, primeira coisa sobre Cosmo que é muito importante, saber sobre qual valor incide esse 10%, essas porcentagens. Então, por exemplo, você ganha 10% de ataque físico. Qual que é o valor base disso? É 10% sobre o quê? Então, se a gente for somar tudo que esse galhos dá aqui, os 10% por ter 3 galhos, o 10% inicial, mais 5% a gente acolchando um pouco para ficar mais fácil os cálculos. Tudo isso aqui é 25% do valor base de 2.165. Para tirar a prova, vamos fazer o cálculo. Eu já deixei pronto aqui, ó. 2.165 vezes 0,25 é 25%, dá 541. Então, tirando esse Cosmo aqui, tem que abaixar 540, 541. A conta não vai ser exata, porque a gente acochambrou aqui 25%. Isso aqui não dá 25%, dá um pouco diferente. Mas teria que abaixar mais ou menos 550. Então, isso aqui teria que dar 11.350 por aí. E a gente pode ver que se tirar, realmente 11.300, é isso aí. Então, esses 10% aí, essas porcentagens são sempre sobre o valor base do cavaleiro. Por isso que é importante deixar nível 80, né? Nível 70, o valor base diminui bastante e todas as suas porcentagens ficam mais fracas. Outra coisa muito importante para saber de Cosmos, se estiver tentando pegar subatributo bom em Cosmo S, a chance de vir um subatributo é muito menor em relação ao Cosmo SS. Por exemplo, você vai passar nível 1 para o nível 2, a chance de aparecer um novo subatributo no Cosmo SS é o dobro, né? Então aqui tem as chances do site do Fetchner, você pode ver essas coisas. Outra coisa importante para saber de Cosmo, no início as porcentagens de chance são inalteradas, mas à medida que você for colocando coisa no Cosmo, por exemplo, você achou um Cosmo vermelho com ataque cósmico. O próximo subatributo, a chance de vir ataque cósmico diminui, o ataque físico diminui bastante. Falei errado inicialmente, né? Aqui, speed era para ter colocado não. Vamos resetar tudo para ficar mais certinho. Então, primeiro, se vier ataque físico, diminui para 18%, essa chance que era 20 alguma coisa. E se vier dois ataques físicos, a chance da terceiro ataque físico diminui demais. Então, as chances de vir vários atributos iguais no Cosmo é bem baixa. Por isso que pegar triple speed é tão difícil, né? Você começa com duas speed, a chance da terceira speed 0,37. Se por acaso você der a sorte de pegar um outro speed, aí a chance diminui ainda mais, vai para 0,05. Por isso que triple, quadra speed é um negócio extremamente raro. Beleza, agora voltando nos cosmos. Quais cosmos são úteis? Eu tenho uma tabelinha aqui para me ajudar. Primeiro, falar de um cosmo que ele é meio que único, vermelho, névoa branca. Você precisa de um cosmo, você não tem interesse em pegar nada de ataque ou velocidade. Esse aqui é um cosmo ótimo para personagens defensivos, que ele dá defesa física, defesa cósmica e resistência a dano cósmico no conjunto. Então acaba que esse é o cosmo o único que a gente tem no momento defensivo. Agora, para fazer a função de velocidade, para fazer a função de velocidade, a gente tem vários. Tem anel de flor, você pode ver que a combinado dele dá 20 velocidade. Cálice, voltado para o sol. Tem aqui embaixo Vitória. Eu não vou falar dano de meteoro e limite da pressão ainda, porque falar em outro momento. Que eles são mais voltados aí para dano. Como vocês podem ver, também dá 20, só que os atributos deles são voltados para dano. Eu vou falar aqui dos que dão velocidade sem precisar ter outros atributos importantes. Sendo que no mês que vem, a gente está aqui em abril, no mês de maio, a gente vai ter um Cosmo igual a esse Vitória, só que ao invés de vir ataque físico, ele vem com um atributo inicial de ataque cósmico. E ele é o melhor, o Vitória é o melhor Cosmo de velocidade que a gente tem no momento, porque ele dá 72 de ataque, de defesa física e defesa cósmica, mais um pouquinho de ataque, é meio irrelevante, mas a defesa é até ok. E se a gente comparar com as outras opções que a gente tem, por exemplo, Anel de Flor, ela dá 43 de defesa física e 5%. 5% geralmente é sobre 500, a maioria dos cavaleiros tem perto de 500 aí de defesa. Então, 5% dá 20. Ele tem 63 de defesa física. Ele fica atrás da defesa física e perde toda a defesa cósmica aí do Cosmo Novo. Mesma coisa pro Cálice. Apesar dele ter uma defesa cósmica alta, que é 4%, dá 20. Ele tem 83 de defesa cósmica, mas ele não dá nenhuma defesa física.
E o voltado para o Sol é o que dá menos defesa de todos, que ele dá só 5%. Então ele dá 25 de defesa física, 25 de defesa cósmica. Se comparar com o Cosmo do Arco Novo, dá que é quase triplo de velocidade, de defesa física e defesa cósmica. Então, para quem tem conta nova, para quem tem conta antiga, você usa o que tem mais velocidade, porque velocidade é mais importante. Quem tem conta nova, fazer isso aqui na máquina de Cosmo, acho uma ótima opção, porque você já fica com a melhor opção de Cosmo velocidade disponível no momento. Lembrando que mês de maio vai vir na máquina de Cosmo nova o próximo Cosmo, que é igual a Vitória, só com ataque Cosmo. Beleza, então a gente tem um Cosmo para defesa, que é o Névoa Branca. A gente tem 4 no momento para velocidade, sem precisar de subatributo de perfuração. E vai vir um quinto. E agora vamos falar dos 3 mais importantes de ataque cósmico e os 3 mais importantes de ataque físico em seguida. Os 3 mais importantes de ataque cósmico: Cântico, Limite da Espírito da Fundição e qual que é o Dano Meteoro. Dano Meteoro é para quando você precisa de muito speed e perfuração. Esse aqui. Esse aqui é um Cosmo bem legal. Ele vai ser melhor ainda mais para frente. Ele ganha bastante valor. As nossas contas aqui de servidor novo tem pouco ataque e acaba beneficiando bastante tanto do Cântico quanto do Espírito da Fundição. Você perde muito ataque colocando um desse aqui no lugar, por exemplo, de um Cântico. Você perde 50% de ataque. Então, num personagem de 3.000 de ataque, você perde 1.500 de ataque adicional. E pra gente que tem 10.000, 11.000, 12.000 adicional, é uma quantia bem significativa. Quanto mais ataque a gente conseguir, quanto mais forte for a conta, melhor fica esse Cosmo. Então o tempo vai passando e esse Cosmo começa a ficar bem mais legal. Mesma coisa. E outra coisa que é importante falar. O Cântico em relação a Speed da Fundição, o Speed da Fundição é um pouco melhor, porque tem um pouco mais de perfuração, mas são muito parecidos. Principalmente conta nova, que tem pouco ataque cósmico, um pouco de ataque cósmico que o Cântico Dragão dá, acaba fazendo a diferença. Então, você pode farmar qualquer um dos dois, os dois são farmáveis no altar. Eu tenho uma foto aqui. Isso aqui está bem atualizado, o Dan atualizou isso aqui recentemente. Você não segue ele, é o melhor canal de Sensei Awakening da internet, você deveria seguir. E tá aqui. Então você consegue farmar Cântico na segunda. No sábado você consegue farmar Espírito da Fundição, só que tem um detalhe no Espírito da Fundição. No sábado eu tô pegando muito pouco. Tentei até farmar, coloquei uns 2.000 de energia para pegar a Espírito da Fundição e não peguei quase nada. Peguei 2, 3. Então tá com um rate muito baixo, tá vindo muito pouco. Espírito da Fundição por vigor gasto lá no altar. Então tem que tomar bastante cuidado. Eu prefiro ainda farmar Cântico, que eu tô farmando aqui na minha conta é Cântico na segunda e Baroque na sexta. Baroque na sexta eu farmo. Vem várias outras coisas que me interessam, até o Rosário me interessa no momento, para curandeiro aí, para, por exemplo, um Odisseu da Vida, Rosário é interessante. Beleza, mesma coisa para personagem físico, tem esses mesmos cosmos, porém com atributos para personagem físico, são Baroque e Galhos. O Galhos é similar a Cântico e a Baroque é similar ao Espírito da Fundição, e o limite da pressão é similar aqui ao dano meteoro. Os dois são bem parecidos. A única diferença é que um dá defesa física, outro dá defesa cósmica, outro dá perfuração física, o outro dá perfuração cósmica. O dano de meteoro é mais útil porque tem personagens que se beneficiam mais, por exemplo, o Defteiros. O limite da pressão é mais difícil de encaixar, por exemplo, você vai colocar no rugoso, mas por que você está colocando perfuração no rugoso? Por que você não coloca logo vitória? Entendeu? O limite da pressão é mais difícil de encaixar porque menos personagens usam, mas dá para usar. E o dano de meteoro acaba sendo melhor porque os personagens encaixam melhor nos personagens. Só que Baroque, muito útil. Galhos, muito útil. Os personagens físicos costumam precisar de muito ataque físico, então Galhos e Baroque são muito usados. Eu diria que esses são os principais cosmos vermelhos. Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo, acho que não dá tempo. Amarelo vai ser rápido, eu vou tentar falar de amarelo também no mesmo vídeo, sem cortar nada. Beleza, amarelo tem um cosmo que você precisa conhecer, acima de todos os outros, Lixia Gelado. É o Cosmo Amarelo.
Por quê? Porque ele dá 6,6% de resistência a dano cósmico e 7,2% de resistência a dano físico, além de uma quantidade muito boa de PV porcentagem. Se você pegar um set inteiro, vai te dar aí, vamos aconchambrar isso aqui, que ia falar que é 15%, então dá 45, 55% mais ou menos de PV porcentagem. Isso aqui é bem legal. Principal Cosmo amarelo. Se você quiser ficar vivo, né? Se esse for o interesse. Agora, tem outros cosmos que fazem outras coisas, outras funções. Eu diria que esses daqui que eu separei são os principais. Tem um cosmo que você precisa saber que vai chegar em junho, que é esse aqui, ó, honra, que ele dá 12% de vida, 12% de vida e 7 de speed. Esse tal vai ser, assim como Lixia, um cosmo extremamente importante para personagem que precisa de vida. E para personagem rápido também. Isso aqui é um cosmo excelente. Por quê? Se a gente for pegar o exemplo do Asgard, eu não sei se o Asgard tem a maior vida base do jogo. Seria interessante pegar essa informação. Mas, por exemplo, o Asgard tem quase 20 mil de vida. Aí você coloca um Cosmo desse aqui. Eu vou ignorar esse 10% de vida pelo conjunto, porque eu acho que todos os amarelos, a maioria dos amarelos dão HP 10%. Pelo menos a Douro, que é a com qual que eu vou comparar esse Cosmo aqui, ela também dá. Então vou ignorar essa parte. São 24 vezes 3, que você vai usar 3 esse aqui, 72%. Divide por 100 para virar porcentagem. Vezes a vida base aqui do Asgard, 19.800. Então ele dá 14 mil de vida adicional, além de 21 de velocidade. Se a gente comparar com a Douro, que é o que a gente usa no momento, cada um dá 2.348. Vou fazer a conta exata. 2.348 vezes... Que porcaria que é isso? 2.348 vezes... a gente vai ter isso aqui 6 vezes, né? Porque são 2 em cada cosmo e são 3 cosmos. Então isso aqui é vezes 6, 14 mil. Se a gente comparar com o resultado anterior, a honra dá mais vida pro Asgard, que é um personagem de base de vida muito alta, do que a própria Douro. E acaba sendo melhor, porque você ganha 21 de velocidade aqui de graça. Então você ganha mais vida e mais velocidade do que o segundo, a melhor opção, né? Que seria a Douro. Então gente, é muito importante já começar a gastar a pedrinha para isso aqui. Eu quero ver se eu já faço 3, faço 7 completo assim que chegar. Mas vai ser difícil porque eu também tô precisando muito de Jacinto e eu acho que Jacinto deve chegar aí ou na próxima máquina de Cosmo antigo ou na outra. Então vai chegar muito próximo desse, que vai atrapalhar um pouco. Mas bem legal. Agora, falar, esse Cosmo é melhor que a Douro para todos os personagens. Não, a vida base tem que ser muito alta para ser melhor. Por exemplo, se a gente pegar um personagem como Asmita, a vida base dele é 15 mil. Esse número aqui fica bem diferente. Então, 0,72 vezes 15 mil. Eu fiz alguma besteira. 0,72 vezes 15 mil. Isso aqui dá 10.800 de vida adicional. Se a gente for comparar com a Douro aqui, que dá 14 mil, cara, é 3.200 a mais. Então a Douro acaba sendo muito melhor para a maioria dos personagens. Só que se o personagem tiver HP demais, isso aqui é melhor. A honra é melhor. Então, de ficar de olho nesse cosmo que vai chegar. Outros cosmos relevantes aqui. Tem gente que usa ceia. Cara, eu acho tanto a Jade Borboleta muito melhor. Os personagens de acerto geralmente precisam de velocidade. Então a Jade Borboleta encaixa muito bem. Só que tem um muito melhor que a Jade Borboleta, que faz a mesma coisa, só que ainda dá vida, que é aqui o Guia de Mortalidade. Ainda não tive a oportunidade de fazer na máquina de Cosmo, porque tive que fazer várias outras coisas, mas assim que tiver uma oportunidade vou fazer esse Cosmo aqui. Ele encaixa muito bem na Serafina, no Rugones e vários outros personagens que precisam do acerto e precisam da velocidade e não fica tão papel quanto os personagens que a gente usa aqui, a Jade Borboleta. Beleza, então para acerto de status, com certeza, melhor. Guia da Imortalidade, difícil é ter. E aí, na ausência dele, como é difícil, é um cosmo difícil conseguir. Tem aqui a Dente Leão Voador, por
Por exemplo, se a gente olhar na Serafina aqui, ela tá usando dente de leão voador no momento. Cadê ela? Aqui, ó. Eu fiz um na máquina e aí na medalha dobrada eu peguei dois desse aqui. Dei sorte de vir acerto status em dois deles. Então ficou legal. Apesar de ser um Cosmo meio ruim, né? Porque não dá vida nenhum, dá só defesa, física, defesa cósmica. O bom é que ele dá acerto status aqui no set, que é 10% de vida, por exemplo, na Serafina. Seria o quê? Seria 1.300 de vida. Não é muito relevante. Os 15% de acerto status é bem melhor. Só que isso aqui, basicamente, de acerto status, ela já fica um acerto status aceitável aqui. Então, na falta de guia de mortalidade para Cosmo amarelo em personagens que precisam de acerto status, você tem a opção aqui da Jade Borboleta e do Dente Leão Voador. O bom da Jade Borboleta é que dá para farmar no altar, como vocês podem ver na terça-feira. E terça-feira é um dia bom, porque vem Cálice, que é um Cosmo interessante, vem Galhos, vem a Jade Borboleta, vem a Mundo Inferior, vem a Glória Matinal. Então, muitas opções boas aqui na terça-feira. Segunda e terça, melhores dias eu acho para farmar altar. Como eu não estou precisando de galhos nem de Cosmo físico, assim, tá bem legal, mas Cosmo físico, dei bastante sorte. Eu faço farm basicamente sexta-feira, porque eu quero substituir galho por Baroque e farmo na segunda. Mas segunda, terça, sexta são dias bem legais. O sábado não é tão legal por causa do speed da fundição, vem muito pouco. Você gasta muito vigor para pegar pouco speed da fundição. Que mais de Cosmo amarelo? Tem a Dor, que novamente vai disputar o lugar de Cosmo com mais HP com aquele novo Cosmo, a Honra. Anel da Lua, Anel da Lua. É esse aqui que é. Anel da Lua. Ele é interessante que ele dá resistência de status, é um status bem interessante hoje, por causa do tanto de Serafina e congelamento, vários status estão acontecendo. Ele acaba sendo um Cosmo interessante, mas sinceramente dessa lista aqui eu acho que é o menos interessante. A Lixia, Glória são os melhores aí para tentar se defender. Aqui tá a Glória Matinal, ela dá PV, defesa. Na falta de Lixia, ela é opção. Só que o ideal é ter Lixia para todo mundo, né? No momento tenho 6 Lixia Double Speed, queria ter muito mais que isso, queria ter umas 12, 15. Então, sempre que aparece é uma opção. Eu vou deixar Cosmo Lendário pro próximo vídeo, senão fica muito longo. Espero que o áudio fique melhor. Eu vou ver agora como é que ficou. Até mais.